Olá, estou de volta com mais um Mostra Unisanta. Hoje você vai conferir dois trabalhos incríveis que vão deixar esta edição super good vibe. Vamos começar pelo documentário Viva a História da Zimbra. O trabalho foi produzido por ex-alunos Unisanta de produção multimídia e mostra como a banda Zimbra se formou. O grupo musical santista se destacou e fez shows em diversos lugares do Brasil. Inclusive, tocou em dois festivais que são muito conhecidos no mundo todo, o Lollapalooza e o Rock in Rio. Se você ainda não sabe de quem eu estou falando, aproveite o documentário para não só conhecer, mas também se aprofundar na história. Duvido você não virar fã dessa banda. Discretamente olhei por baixo do lençol e descobri que onde eu tava não fazia sol. Então sorri, sinceramente eu não gostava do clarão do dia. Honestamente eu preferi o que a escuridão trazia. Constantemente eu concentrava a força em minhas mãos. A mente trabalhava um pouco pra destruição, normal pra uma criança. Zimbra diz um brother nosso, que foi quem deu o nome, o André, que é uma espécie de gíria que eles usavam aqui em Santos na época, mas acho que só ele usava essa gíria, porque a gente perguntava para as pessoas e ninguém conhecia, para tratar alguma coisa como maneiro, assim, tipo algo legal. A galera da época dele, assim, sei lá, via um tênis maneiro, assim, falou, nossa, mano, que tênis Zimbra, que camisa Zimbra e tal. Enfim, eu acho que ele tá mentindo, eu acho que ele só gostava da palavra mesmo e tal, e a real é que a gente gostou mesmo da sonoridade, a gente precisava trocar de nome, por questões legais e tal, de registro, dessa parada toda, e a gente acabou gostando da fonética da palavra, o Z e tal, enfim, a gente achou diferentão. Mal, porque despreparado, fraco, pobre, puro e cheio de ilusão, eu decidi todas as coisas, procurei uma razão pra entender. Bom, cara, originalmente, assim, a banda, né, o embriãozinho, assim, do que é a Zimbra hoje, ela começou em 2007 com a Dementes, na época. Era eu e o Vitor, que é o guitarra hoje, atualmente, e ele é meu primo. E a gente começou a tocar na escola. O Vitor, ele começou a tocar guitarra, na verdade, né, com 13 para 14 anos, assim, na escola, num curso livre de guitarra que tinha lá no colégio e tal. Foi aí que eu precisava de algum louco pra me acompanhar na loucura, né? Aí o Bola, pô, tava em casa direto, porque como eu morava com a minha avó, então assim, era todo dia a gente se via praticamente, tá ligado? Porque como ele ia lá ver os nossos avós, ele me via tocando e a gente começava a cantar e tocar lá, e aí eu comecei a ensinar os acordes básicos pra ele, bem básico, que eu aprendia lá na aula. Aí ensinei pra ele, velho, e ele acabou comprando um violão. É até engraçado porque a minha mãe é madrinha dele também, além de tia, é madrinha dele. E eu lembro que quando ele se formou, a nossa ideia inicial era dar um baixo pra ele. Como eu tocava guitarra, eu precisava de um cara pra tocar baixo. Eu falei, velho, dá um baixo pra ele. Só que aí a minha avó meio que entrou no rolê e deu um violão pra ele, tá ligado? E aí acabou que ele começou a tocar violão e aí foi isso, velho. Ensinei o básico pra ele ali. Falei, velho, agora daqui pra frente vai no teu caminho, eu vou no meu aqui, porque eu também não sei muita coisa, saca? E aí surgiu daí a ideia da gente fazer uma banda, assim, logo depois que eu aprendi os primeiros acordes, assim, e ele já sabia tocar, né? E daí a gente convidou o Felipe e o Nicolas, que eram baixista e baterista na época da Dementes, para formar a banda, isso em 2007. E a gente fez alguns poucos shows no começo, assim, de carreira, no Estúdio G, no Fiesta, que era um pico, mano, sagradíssimo, assim, aqui em Santos. Ficava em frente à Capital Disco. A gente tocava lá
sei lá, quase todo mês. Nós e uma porrada de banda, assim. Santos tinha muita banda nessa época, velho. E aí, como a gente tinha muitos amigos, velho, pô, a gente sempre tava junto ali, a galera da escola. Vamos no show, vamos colar no show, vamos colar no show. E aí, tinha que fazer o corre de vender convite, tá ligado? Toda aquela coisa toda de sair pra vender pra um, vender pra outro, bater meta. Ah, consegui vender tantos convites, que colocação que eu vou tocar agora no show, tá ligado? Tinha essa. Então a gente tava sempre vendendo ali, tipo, eu lembro que a gente chegou a vender, sei lá, num show 250 convites a 50 mango, tá ligado? E era dinheiro pra caralho, velho. E quando foi pra 2011, de 2011 pra 2012, assim, foi quando rolou do Felipe e do Nicolas saírem da banda. Eles foram estudar, fazer faculdade, essa época de final de colégio, assim, e começar a trampar, esse tipo de coisa. Ter que dividir o tempo, e, enfim, com outros projetos pessoais. Entrou o Pedro e o Gui na banda. Eles tinham uma outra banda também, que era a Altan na época. Fui estudar no CAR em 2009, e aí eu caí na mesma sala do Vitor, do primo, né? E aí eu conheci o primo e tal, a gente era amigo também, e as nossas bandas corriam em paralelo, a gente fazia show junto e tal, mas corriam em paralelo, a Altan e na época era Dementes, né? Essa época que acabou a banda, eu meio que dei uma afastada do Pedro, foi a época que eu mais me afastei dele, assim, que ele tava em outra escola, e já no ensino médio, né, e tal, e eu tava em outra escola. Aí eu vi que ele entrou pra Panorama, né, a gente já se conhecia, tocava no mesmo circuito e tal. E aí eu fiquei felizão por ele, falei, caralho, irado, meu brother que tocava comigo tá seguindo a caminhada que a gente sonhava já há um tempo atrás, tá ligado? Irado. Aí deu coisa de, uma semana, o Nico, que é o ex-baixista dos caras, né, na Panorama, ele saiu da banda e pediu, aí os caras foi vendo lá, né, pra ver se ia continuar em Power Trio, aí eu trombei o Bola na mesma semana aqui em Santos, aí depois eu mandei uma mensagem pra ele, assim, ou pro Pedro, não lembro direito, falando, se precisar de alguma coisa. Eu lembro que foi um espaço de uma semana, assim, primeiro a gente convidou o Pedro, aí o Pedro acho que tocou uma semana com o Nicolas, assim, mano, foi um período muito curto, fez um show, se eu não me engano, aí uma semana depois o Nicolas já saiu e a gente convidou o Gui. Que a gente tava sem baixista, na época o Bola tocava baixo. Eu ainda toquei um pouco com o Nico, na real. Quando eu entrei na banda, o Nico ainda tava na banda. Aí depois o Nico saiu, o Bola tocou baixo um tempo e aí o Guilherme entrou tocando guitarra e baixo. Os caras revezavam, o Bola e o Magro revezavam na guitarra e no baixo. Era mó loucura. Aí depois de um tempo a gente foi fazer um show que, foi mó desgaste, esse negócio de ficar trocando um com o outro, a gente não tinha nem hold na época. E aí eu fiquei acabando com baixo mesmo, vou ser baixista, e ele ficou na guitarra, né, e tal. E aí foi seguindo, aí que eu comecei a pegar o amor pelo contrabaixo, fui sacar que é um instrumento totalmente rítmico, que eu sempre tive um afeto com esse tipo de coisa. E aí fui me descobrindo como músico, tá ligado? E acabou que ele ficou de baixista mesmo, foi estudar e que bom que aconteceu isso, porque hoje ele toca muito e eu provavelmente não iria me dedicar tanto quanto ele se dedica no baixo hoje. E isso foi em 2011, como Panorama, né? Acho que foi isso, de 2011 para 2012, foi quando a banda mudou de nome para Panorama e de formação. A partir de 2014, a banda foi onde a banda mudou de Panorama para Zimbra, porque em 2012 a gente lançou o EP Cronograma como Panorama. Aí em 2013 o EP Cronograma virou um disco, que foi o Tudo Nada e o Mundo, e o disco Tudo Nada e o Mundo ele já foi lançado como Zimbra. E aí com a entrada do Gui e do Pedro, que são cabeças totalmente diferentes da nossa, cara, tipo, eles eram 100% com os dois pés na Fresno e ouvindo emo ao extremo, tá ligado? E aí eu acho que juntou, né, esses dois polos extremos e a gente entrou num meio termo ali de som. Porque é aquilo que é o que a Zimbra é hoje, tá ligado? São quatro cabeças diferentes, pensando totalmente diferente e sempre se respeitando.
Acho que é um dos motivos da gente estar até hoje junto, porque a gente se respeita muito. Eu gosto muito de... A galera sempre pergunta, velho, como é que vocês começaram? Como é que vocês chegaram até aqui? Como é que isso aconteceu? Agora, olhando pra trás, eu nem sei responder direito pra galera, porque é uma coisa que não permeia uma atitude apenas, saca? É uma série de coisas que você volta a sua vida em prol disso. A Zimbra deu certo, a Zimbra dá certo, a gente consegue trabalhar com música, viver de música, sair tocando por aí, porque a gente teve 4 caras que escolheram pra vida deles fazer isso. A gente teve 4 pessoas, eu sou muito, muito felizardo de ter 3 amigos meus, que é o Bola, o Primo e o Magro, 3 irmãos meus, serem meus companheiros de trabalho, 3 caras que confiaram o sonho de vida deles na minha mão, como eu confiei meu sonho de vida na mão deles. Então, se alguma coisa deu certo na Zimbra, foi exclusivamente por causa disso. 4 pessoas que debruçaram todo o tempo delas, todos os projetos de vida delas, em prol de fazer aquilo nascer, né? Aquele sonho germinar. Meu, é o que eu costumo falar pros caras, é um casamento ter banda, né? Assim, eu sou casado com mais 3 homens, tá ligado? E assim, se um não funcionar, cara, já fica manco, né? Porque a gente precisa estar sempre na mesma conexão pra fazer as coisas acontecerem. Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha nosso trabalho sempre aí, compartilha as coisas todas e tal. E sei lá, velho, a gente é muito feliz de fazer música, de viver de música. E nessa sociedade bem turbulenta de rede social e esse tipo de coisa. E sei lá, a gente sabe que a gente vive uma fase bem polarizada em todos os aspectos possíveis da vida e é muito bom saber que a gente de alguma forma ajuda as pessoas através do que a gente gosta de fazer, que é música. Então, tipo, a gente fica feliz assim de poder ajudar, mesmo que um pouco, em algum momento do dia, a galera que ouve a gente. Então, obrigado aí todo mundo que acompanha nosso trabalho. Tamo junto. Começar aquilo tudo que eu te falei antes de viajar e me perder um pouco mais a cada dia que eu passei por lá. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu mostrar que a confusão que a gente faz é parecida entre a gente. Quem é que vai nos proteger agora? Pela última vez, São Paulo, canta bem alto! Independente do que já aconteça, embora não pareça, sempre sairemos de lá. Não te obriguei a reclamar, mas agora você me manda embora. Você me tira fora de cogitação. Nunca quis ouvir demais do coração e sempre me falou que eu gostava tanto de você, amor. Santos realmente é uma cidade com histórias incríveis e berço de grandes acontecimentos. O trabalho a seguir é o Tábua Santista, produzido por ex-alunos de jornalismo, e que conta a história da primeira prancha de surf do Brasil, quando Thomas Hitcher fez no quintal de casa uma prancha havaiana em 1935. O doc é de 2016 e um belo registro do esporte que começou nas praias de Santos.
Essa foi a primeira prancha surfada no Brasil. Ele chamava Hollow Hawaiian Surfboard. Uma tábua havaiana, como era conhecido o surf. Devia ter ali pouco mais de 3 metros. O bico arredondado e a traseira uma pintail. Ela tinha alguma vedação com verniz, só que na água isso entrando água. Toda cavername com um ladrão, que você entrava na água com 40 quilos, saía quase com 90 quilos, levantava a prancha, saía com um buraco com uma rolha para tirar toda essa água. Por isso que tinha as cavernas, para a água escorrer toda para fora, para eles conseguirem, com a ajuda de 2, carregar a prancha até a praia. Dava muito trabalho para surfar, muito trabalho, porque o custo de cada onda era muito alto. Até se você demorasse para pegar uma onda, você já enchia a prancha d'água e tinha que sair de novo. Isso sem parafina, sem cordinha e sem quilha. Então, esses primeiros andantes das ondas realmente eram magos. Era arte você pegar uma onda, nunca tendo visto isso antes. Até onde se sabe, o surf começou no Brasil, em Santos, com o Thomas Richter. Tommy Richter e Margot Richter são filhos de pais alemães, mas nasceram nos Estados Unidos e vivem aqui numa grande colônia de expatriados que são associados ao café, à ferrovia. Então, eles tinham esse lado de já estar, digamos, mais bem posicionados dentro da sociedade de Santos. Moravam próximos à praia. Todos moravam em casarões de frente para o mar. Ele era velejador, ele tem uma história muito rica, não só no surf, mas em toda a vida. Então eles já eram nadadores, eles já eram iatistas, velejadores. E o surf foi um dos esportes que ele praticou. Ele era um cara que gostava de praticar esporte. O que ele sempre contou é que ele surfou entre 34 e 36. É um pouco difícil precisar essa data, né? Mas o pessoal que se aprofundou nas pesquisas encontrou uma revista de 1933 que tinha o projeto da prancha do Tom Blake. O Tommy tinha acesso a essa revista porque ele trabalhava com exportação de café, porto, etc. E através dessa revista ele construiu uma prancha para ele. E eles então chegam a construir essa prancha e surfam em 1975. Logicamente que teve Rio de Janeiro depois e provavelmente se o Thomas não tivesse pegado essa revista, o surf tinha começado no Rio de Janeiro. Então a gente tem certeza que essa semente é nossa, santista, e que as fotografias e todos os documentos ainda estão aí para a gente ser analisado. Eu diria que esse é o início oficial do surf no Brasil. Eu acho que é muito bom você ler, você pesquisar, você falar sobre o que teria sido. O interessante mesmo é fazer. Então nós concordamos que vamos tentar construir essa prancha. O que a gente queria sentir era esse inédito, era essa aventura, era o inesperado. Foi uma coisa que uniu 3 amigos ali, a gente criou uma amizade legal e fizemos uma prancha que é um documento que dá para ser surfado. Quem construiu a réplica foi o Fábio Fornazaro, marceneiro, o Soren, que é um amigo nosso, que foi o idealizador do projeto, e eu, que ajudei em certas partes, né? O Soren foi o cara que realmente teve a ideia e quis colocar o projeto para frente. Se não fosse por ele, teria morrido no meio do caminho, porque ele é um cara chato. Ele estava insistindo todo dia, vamos lá, vamos cortar madeira, vamos lixar, vamos fazer isso, pesquisa aquilo. Então ele foi o motor, ele que teve a ideia, ele que pesquisou, ele que quis fazer o projeto. O Fábio foi marceneiro, foi o know-how ali, tinha que ter.
E eu acho que fui o cobaia para lixar, para surfar com a prancha, para carregar madeira para lá e para cá. Então cada um teve seu papel, mas acho que sem o Soren como uma pessoa central não teria sido feito. A prancha ela vem de uma ideia genial de reconstruir o que o Tommy então sentiu. Era um trabalho quase que arqueológico, de como montar as cavernas, de como colocar as bordas, esse bico, como é que faz, depois a gente lamina os decks como, né? Foi um grande quebra-cabeça, na verdade, para juntar as peças, mas com 3 pessoas pensantes lá, foi bem legal, a gente deu muita risada, o resultado final foi excelente. O projeto é fiel ao que está na revista. As madeiras que foram usadas aí foi compensado de pinho, as laterais dela é de garapeira, as travessas são de IP e as longarinas de dentro são de IP também. De comprimento tem 3,82, a largura dela tem 56 e a espessura dela tem 12 milímetros. Demorou pra caramba. E demorou mais ainda para batizar ela. Acho que a gente levou cerca de 1 ano para terminar a prancha, ou até 1 ano e meio. Eu não tenho certeza, mas acho que foi 1 ano e 3 meses. Ou eu viajava, ou o Soren viajava, ou o Fábio estava envolvido em outros projetos na marcenaria dele. Então foi uma coisa natural, foi assim, foi na hora certa. A amizade que se cria, essa antecipação de colocar esse filho no mar, assim por dizer, é o que mais... é a lembrança que fica. Pessoa sem passado não tem vida. O passado é a sua vida. Isso aqui é o passado do surf. O surf chegou hoje onde está por causa disso daqui. Por causa que alguém pensou em fazer uma prancha dessa. E não tem... a coisa mais gostosa é a gente... Às vezes tem gente que não gosta. Viver no passado. Eu não estou vivendo o passado. Eu estou curtindo o passado.
Thomas era um senhor de 1,90 m, assim, forte, e ele devia ter uns 83, 84 anos na época. E eu lembro que o aperto de mão dele na hora que ele me conheceu foi o que marcou. Isso eu nunca vou esquecer. Foi um baita aperto de mão que ele quase quebrou minha mão. E para um senhor de idade, né? Então eu fiquei, ali já me impressionou. E eu entendi que ele queria me intimidar. O objetivo da visita era me intimidar, porque acho que era o jeito que ele tinha de lidar com a situação de eu enfiar uma câmera na cara dele para fotografar. Ele sempre pontuava, eu fui o primeiro surfista do Brasil, e batia na mesa, assim, uma mesa redonda, então ele dava uns murros na mesa, e novamente eu acho que para me intimidar aquilo, né? E a Margot era completamente o oposto do Thomas. Ela era um doce, literalmente era uma senhora, acho que era 3 ou 4 anos mais velha que ele, e era um doce, o jeito que ela falava, a vozinha dela era literalmente um doce. Ela tinha um apartamento ali no Canal 5, né, na praia, e ela ficava, diz ela que ela ficava debruçada quando tinha onda na janela, olhando o pessoal pegar onda, e quando caía ela xingava. Ela tinha um colar, e quando eu vi o colar eu vi que era um pedacinho de coral. E aí eu perguntei para ela, de onde que é esse pedacinho de coral? E aí eu tenho até essa foto, ela mostrou e ela falou, é do Havaí. E ela foi com uma sobrinha pro Havaí e pegou esse pedacinho de coral. Então, assim, escutar isso de uma senhora de 80 e poucos anos na época e ver essa conexão que ela tinha com o surf, né, de ela surfava e ela surfou, e ela ter essa conexão de ir lá pro Havaí, pegar um pedacinho de coral e guardar aquilo no peito, eu acho que isso é muito importante. Isso são poucas histórias que são importantes para o surf realmente. Espero que tenham gostado do programa de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!